Graça e paz, meus queridos irmãos. Continuemos agora a nossa série de meditações nos capítulos de Apocalipse. Hoje pretendemos fazer o capítulo 13. E nesse momento eu convido os irmãos a abrirem a sua Bíblia. Vamos começar no primeiro versículo. Estava escrito assim: vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmias. A besta que viera semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Se nós olharmos um pouquinho só antes, no último versículo do capítulo 12, nós vamos ver assim: irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E se pôs em pé sobre a areia do mar. Nós vemos que essa figura do dragão, nós vimos que o dragão é a antiga serpente, é o diabo, é o sedutor de toda a terra, é Satanás. Então, essa figura de Satanás, do dragão profundamente frustrado e desapontado, em pé sobre a areia do mar, como nós lemos aqui no versículo 17 do capítulo 12, nós vemos que nos faz crer que ele, obviamente, precisa de outra estratégia. Ele precisa, porque agora ele caiu para a terra. Ele não pode mais voltar para as regiões celestiais. E para atuar na terra, ele precisa de um corpo. Então, aquele que guardar, ele vai pelejar contra aqueles que guardam os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Este vai ser o foco dele agora aqui na terra. Um plano que levará esse povo, que é a igreja que ficou, a desistir da sua fé, a desistir de sua atitude e do seu estilo de vida. Por isso, ele vai chamar 2 bestas. Uma do mar, outra da terra. Quantas vezes as pessoas pensam que besta é animal? Não é. A besta é um sistema corrupto, violento, opressor. É um sistema econômico financeiro terrível. E ele vai chamar 2 sistemas, um do mar agitado das nações e outro da terra de Israel. Essa besta que sai do mar é esse sistema corrupto, financeiro, econômico, opressor. E a besta que vai sair da terra de Israel é uma besta religiosa. É o falso profeta. Mas vamos ver. Quando nós começamos aqui o capítulo 13, nós vamos ficar perplexos, porque essas bestas, elas entram em cena e imediatamente o nosso pensamento vai para o livro de Daniel. Não sei se você pensou, mas eu sempre penso. Mas nós não podemos esquecer que nós estamos estudando o Apocalipse de João, que é a revelação de Jesus Cristo. Tem ainda o Apocalipse de Daniel e o Apocalipse de Isaías, no capítulo 24, mas agora nós estamos estudando o Apocalipse de João, que é a revelação, de Jesus Cristo, que foi dada a João. Na realidade,
O capítulo 13 é a continuação do 12. No caso do 13, nós vemos como o dragão vai perseguir a igreja que ficou. Neste capítulo, nós vemos que o anticristo será um homem, mas também será Satanás. Assim como lá no Éden, ele era uma serpente, mas ele era o Satanás dentro da serpente, vestido de serpente, travestido. Eva olhou para a serpente e falava com a serpente, mas Deus viu que ali tinha Satanás. Quando o Satanás é lançado para a terra, como nós vimos, ele não tem mais acesso até ao céu, tudo fica difícil para ele por ser um ser espiritual. Assim, ele vai precisar de um corpo. Precisamos saber disso. Ele agora precisa de um corpo. A terra, nesse momento, estará quase igual ao inferno, mas vai estar muito parecida com o inferno. E é por isso que nós precisamos abrir os nossos olhos. O dragão na areia do mar. Areias são povos. Mar é o mar agitado das nações. Então, significa que ele vai se apossar das nações. E como ele é só um espírito, ele vai precisar de um elemento humano, de um médium, como chamam, para que aplique toda a maldade através da operação de um pecador, de alguém que se levante contra Cristo aqui, para ser o anticristo. As 7 cabeças do dragão e os 10 chifres mostram que ele só pensa em poder, porque de todos os atributos de Deus, o que mais incomoda o diabo é que Deus é onipotente. E é mais o que mais ele inveja. Aqui nós vemos uma besta cujo poder não vem de riquezas, nem de influências, mas vem de governo, autoridade, porque isso é representado pelos diademas e pelo trono, e cuja autoridade é mundial. Vemos nela o princípio claramente político, um princípio de poder é o Estado. Nós vemos que para João isto representa o Império Romano. Assim, esta besta que vai sair do mar das nações representa os poderes que hão de aparecer. Lógico que toda autoridade vem de Deus. Só Deus cria tudo, mas o diabo perverte aquilo que Deus criou, tornando aquilo que Deus instituiu numa opressão. É de Deus que haja lei e ordem, e o trabalho do diabo é que haja tirania e na ordem e maldade na lei. É aí que ele põe blasfêmia na boca do Estado, de tal maneira que esse Estado se declara Deus, exigindo adoração total e incondicional para o seu representante, através de títulos que estão no livro do Cordeiro e só devem ser dados a Cristo. Nesse caso aqui, nós vamos ler agora a partir do versículo 5. Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias e autoridade para agir 42 meses. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse.
Deu-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação, e adorá-lo-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. E se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva para o cativeiro vai. Se alguém matar a espada, necessário é que seja morto a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Nós vemos assim que, como nós vimos, nesse caso o governo vai endurecer a lei a tal ponto para manter a ordem a todo custo, que se tornará desumano, pervertido, repressivo. Por isso que os santos serão obrigados a adoração satânica e, por não se submeterem, serão martirizados. Enquanto Daniel vê o anticristo como um homem, não é? A besta é uma trindade satânica, pois seu império é representado por três animais: urso, leopardo e leão, que nós vimos no versículo 2. A besta que viera semelhante ao leopardo, com os pés de urso e a boca de leão. Então, você está vendo aqui. Vemos que o dragão tem coroas em suas cabeças, mostrando que Satanás sempre quis ser o rei das nações. Mas aqui as coroas ou diademas estão sobre os chifres. E no final dos tempos, todos os diademas estarão sobre a sétima cabeça, que é o anticristo. 7 cabeças representam todos os governos do mundo. Nós vemos que Satanás chama as bestas, que é só para destruir aquilo que ainda está na terra, e glorifica a Deus. Assim é que João vê emergir do mar das nações uma besta absolutamente parecida com o dragão, não é? Os chifres são vassalos. João vê no versículo 3, então viu uma das suas cabeças como que golpeada de morte. Mas essa ferida mortal foi curada e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Se as cabeças representam o governo, essa cabeça é o governo humano em determinada ocasião. Você vê que vai morrer um líder mundial famosíssimo. Ele vai ser golpeado e vai parecer que ele morreu, mas Satanás entra nele e ele se levanta. Isso vai ser a simulação da ressurreição, para que Satanás consiga chamar a atenção sobre todos os poderes da terra. Nós vemos que esse anticristo estará governando, e nessa época o império é forte, mas o imperador é mais forte do que o império. Esse homem já estará no mundo tendo posição de destaque. Ele é um líder mundial conhecidíssimo, carismático. Não adianta querer pensar que é alguém que já passou. Nós vemos aqui no versículo 3 que a ferida mortal foi curada, mas ele sobreviveu. 3 vezes ele tem tríplice significado: sedução, imitação, mentira e engano. A besta é a autoridade, pessoa e ao mesmo tempo um reino, um domínio, um sistema. Ela recebe do dragão, que é o diabo, toda a autoridade. Como nós lemos em Apocalipse 13b, deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Exatamente o que Satanás ofereceu a Jesus na tentação, mas Jesus o rejeitou. Assim, nós vemos que a besta é semelhante ao dragão. Ao anticristo é dado um poder, o poder das trevas. Ele é o imperador das trevas. A ferida que foi curada trará grande admiração. E assim como as blasfêmias proclamam
que o imperador é divino, assim também eles são chamados de imortais. E continua crendo que o seu sucessor terá o mesmo espírito. Assim como Jesus disse que vê a mim, vê ao Pai. Então, quem olha para a besta também verá Satanás. O povo ficará maravilhado com o sobrenatural. E então começará o endeusamento da besta, uma vez que a essa altura o clamor de todos os corações será por soluções. Ele virá resolvendo os problemas, e assim os homens só pensarão na besta, não é? E eles estarão às suas ordens, até o ponto de proclamarem: quem pode pelejar contra a besta? No versículo... E depois nós vamos ver que os homens vão adorar o anticristo, porque pensam que ele é o Cristo. Mas porque são adoradores de Satanás e só ele é o anticristo contra Cristo, eles vão estar adorando ao próprio Satanás. A palavra anticristo parece escrita 4 vezes na Bíblia, sempre em 1º e 2º João, para indicar qualquer pessoa que se oponha a Cristo. Mas aqui o anticristo é o próprio Satanás. Vamos ler a partir do versículo 11. Vi ainda outra besta emergir da terra. Possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Nós vemos que a partir daqui entra a besta que sai da terra de Israel. Nós vemos que esses versículos, que essa besta que sai da terra, embora João a cite uma após as outras, as 2 bestas, a besta do mar, a besta que sai da terra, elas trabalham juntos. E vemos que esta besta que sai da terra, ela exerce o seu trabalho, o seu poder, toda a sua atividade, toda a sua autoridade para servir a besta que sai do mar das nações. E nós vemos que esta besta é envolvida com adoração, com aspectos religiosos da humanidade, opera milagres. Assim, ele vinha trazendo fogo do céu como Elias, para ser aceito como alguém que faz milagre. A aparência é de Deus, mas a mensagem é satânica. Tem status de profeta, mas apela para a magia negra. Essa besta é a falsa religião, também chamado falso profeta. A besta que sai do mar é a perversão satânica da sociedade. É que sai da terra, é a perversão do cristianismo. Com certeza, essa besta que sai da terra é um sistema que vai encorajar subsequentemente e obrigar a devoção ao Estado e ao seu chefe, em vez de adorarmos a Deus. E isso também será conseguido com meios espirituais, como nós vemos, os milagres. Esse falso profeta é muito ativo, porque se a primeira besta recebe do dragão toda a autoridade, as suas ações virão à luz através da segunda besta. Isso em se tratando do lado espiritual. Principalmente, você pode notar que esse profeta faz uma imagem da primeira besta e comunica fôlego para que ela fale. Essa besta é uma imitação do cordeiro, também com 2 chifres. Afinal de contas, a primeira besta é um sistema político, econômico, mundial. E os homens estão adorando tudo isso. Aqui vemos que esse falso profeta não é apenas um homem, é uma mentalidade de religiosidade que vem após a queda do dragão. Antipai. Primeira besta é o anticristo, é o antifilho. Segunda é o antipai. O dragão aqui, você pode ter certeza, e as bestas formam uma trindade satânica. E estará resumido tudo isso na pessoa do anticristo. Essa segunda besta tem chifres pequenos e se comparados com da primeira besta. Mas sabemos que hoje já estamos cadastrados em computadores e certamente o anticristo
para mostrar o seu poder, terá um número guardado especialmente para marcar seu rebanho. O que é de César é de César. Aqueles que não tiverem subido no arrebatamento, pode ter certeza, esses terão que passar tempos muito difíceis aqui. Muito difíceis. O imperador mundial, ele vai fazer a conta de todas essas coisas. Essas letras, o seu nome de 666 que está escrito aqui, nós vemos, vai ser inscrito em cada um, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é o número do homem. Ora, esse número é 666. Significa 6, 6, 6. 3 vezes é o número do homem. Nós vemos quantas vezes temos falado, temos marcado a igreja com a sabedoria de conhecer a palavra de Deus para sairmos daqui com a primeira leva que nós chamamos, que é o arrebatamento. Se trata de que a igreja que ficar aqui vai estar padecendo diretamente nas mãos de Satanás. Vemos que no grego o nome de Satanás significa acusador. Agora, nosso Jesus representa o valor 888. O número 6 é o número abaixo da plenitude 7. São os dias da semana sem o dia santificado. E é o número do mundo sem Deus. O dragão é 6, a besta é 6 e a segunda besta, que é o anticristo, é 6. Então, 6, dragão, 6 a primeira besta, 6 a segunda besta, forma a trindade. É o número que é levado para o anticristo e todos serão marcados por ele. Vamos continuar a partir do capítulo 14 na próxima sessão. Um grande abraço.